Tentação é colocar diante de você algo que mexe com a sua fraqueza. É algo que te coloca em perigo. Provação é assim, não requer esforço. Fica tudo facilitado para que o seu posicionamento seja verdadeiramente testado. O Senhor colocar diante de você uma situação que você firmou o compromisso de não participar e você ceder para agradar homens. Será que servir ao Senhor não requer um estilo de vida? Mas eu me refiro ao estilo de vida de um servo do Senhor segundo a palavra de Deus. Aliás, você sabe o que a palavra de Deus ordena? Quem te garante que o que é falado é 100% de acordo com a Bíblia se você não medita nela? O Senhor continuará te vendo, independente para onde você for. Você acha que a misericórdia do Senhor vai durar para sempre? Você acha que você não sofrerá as consequências pelas suas escolhas erradas? Pior do que agir errado sem saber é agir sabendo que está errado. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazenias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes, abaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Racabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Antes de falarmos diretamente sobre o texto, é importante entendermos a diferença entre provação e tentação. O Senhor nos prova, mas o Senhor não nos tenta. Quem nos tenta é o diabo. Provação é colocar diante de você uma situação para ver até que ponto você está firme no seu propósito. Tentação é colocar diante de você algo que mexe com a sua fraqueza. Pode ser uma tentação sexual, é algo que te coloca em perigo. Agora sim podemos falar sobre a provação que os recabitas passaram. Jeremias colocou vasilhas cheias de vinho e copos diante deles. Jeremias não pediu que os recabitas se deslocassem para pegar o vinho. Antes de servi-los, Jeremias foi até eles onde eles estavam e os levou até o templo do Senhor para serem servidos. Provação é assim, não requer esforço. Fica tudo facilitado para que o seu posicionamento seja verdadeiramente testado. Até que ponto você está firme no seu propósito? Até que ponto você não vai ceder se insistirem só um pouquinho? Os recabitas não cederam, mesmo eles tendo sido convidados para um local especial, uma das salas do templo do Senhor. Trazendo para um cenário geral, não especificamente falando sobre questão de bebida, quantas pessoas não pensam primeiro em quem os convidou ao invés de pensar no Senhor? Quantas pessoas não optam por fazer essa desfeita para o Senhor ao invés de fazer para quem os convidou? Principalmente se quem os convidou é uma pessoa de destaque na sociedade. Será que você já se viu em uma situação assim? O Senhor colocar diante de você uma situação que você firmou o compromisso de não participar e você ceder para agradar homens. Vocês não construirão casas, nem semearão, nem plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Eles tinham um estilo de vida firmado naquilo que eles achavam ser a melhor escolha. Obediência à ordem de um antepassado. Será que servir ao Senhor não requer um estilo de vida? Ou será que podemos ter o mesmo estilo de vida que outras pessoas que não servem ao Senhor têm? Você saberia responder qual é o estilo de vida de um servo do Senhor? Aqui eu não me refiro à doutrina de igreja, estilo de vida criada por homens, mas eu me refiro ao estilo de vida de um servo do Senhor segundo a palavra de Deus. É a ela que devemos obedecer. Temos obedecido o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhos, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Quantos de nós conseguimos fazer isso? Obedecer
fielmente o que a palavra de Deus nos ordena. Aliás, você sabe o que a palavra de Deus ordena? Só se sabe quando se lê. Jesuíta, eu não leio a Bíblia, mas eu assisto pregações todos os dias. Quem te garante que o que é falado é 100% de acordo com a Bíblia se você não medita nela? Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. Em muitos casos se obedecem não porque tem um compromisso firmado com o Senhor, mas por não querer ser mal visto pela igreja ou pela família. Aí, quando se vê em uma situação de liberdade, em outra cidade, em outro país, onde ninguém conhece, a pessoa faz tudo o que tem vontade de fazer sem se preocupar. Porém, só tem um probleminha. O Senhor continuará te vendo, independente para onde você for. Apesar dos recabitas terem mudado de região, eles permaneceram com a mesma conduta. Não se deixaram influenciar pelo estilo de vida dos novos vizinhos. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Como você se encontra hoje diante de Deus? Como os recabitas ou como o povo de Jerusalém mencionado no texto? Será que o Senhor não tem te enviado pessoas para te alertar das suas más condutas? Será que o Senhor não tem insistido para que você deixe sua vida de erro e volte para Ele? Aqui eu não estou me referindo a pessoas que não servem ao Senhor, mas a pessoas que dizem servi-lo. Quantas pessoas hoje frequentam igrejas, mas não obedecem ao Senhor, não obedecem à palavra de Deus? Vivem as suas vidas do jeito que elas querem, não como o Senhor ordena. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhe deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Será que não tem pessoas que você conhece que não servem ao Senhor, mas têm uma conduta que você, como servo dele, deveria ter e não tem? Você acha que a misericórdia do Senhor vai durar para sempre? Você acha que você não sofrerá as consequências pelas suas escolhas erradas? Pior do que agir errado sem saber é agir sabendo que está errado. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado Jonadab, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Como é importante a obediência à palavra de Deus, como é importante a obediência a Jesus. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Que o Senhor nos ajude a nos manter firmes nos valores contidos na Bíblia. Que o Senhor nos ajude a vencer as provações independente das circunstâncias, seja na vista de muitos ou sozinho. Que o Senhor nos ajude a obedecê-lo acima de tudo e de todos. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.